Queremos cumprimentar também os nossos irmãos internautas, com a graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Deus tem uma palavra para a tua vida nesta noite. Eu convido os irmãos presentes, você, meu amigo irmão internauta que está aí do outro lado, abre a tua Bíblia, pegue a sua Bíblia aí, nós vamos estudar a Bíblia nesta noite. Não há nada melhor do que estudar a Bíblia, andar dentro da Bíblia, falar da Bíblia, conhecer mais de Deus. E nós iremos falar nesta noite sobre dois pontos. Há vários pontos em cima do tema em que vamos falar aqui nesta noite, mas nós queremos tirar só dois. Há muitos, se nós formos olhar tantos daquilo que nós temos aqui, tantas coisas boas que a Bíblia tem para dizer, nós vamos encontrar muitas coisas, mas nós queremos deter então somente dois pontos aqui nesta noite. Nós queremos falar sobre dois atributos de Deus. O que é atributo de Deus? Atributo de Deus é nada mais e nada menos do que qualidades de Deus. E nós iremos falar sobre dois aqui nesta noite. Alguns estudiosos da Bíblia definem alguns atributos de Deus como os atributos compartilhados. O que é os atributos compartilhados? Atributos compartilhados é aqueles atributos que Deus resolve compartilhar comigo e com você. Atributos compartilhados é aquele atributo que Deus resolve nos conceder, não por mérito nosso, mas por misericórdia dele. Mas tem aqueles atributos também que não são compartilhados. Alguns costumam dizer atributos não comunicáveis e atributos comunicáveis. O que é os atributos não comunicáveis? É aquele atributo que Deus não divide com ninguém. Tudo é de Deus, tudo é dele e ele não divide com ninguém. Da mesma maneira são eu e você. Eu e você somos privilegiados, porque nós somos um atributo que Deus não divide com ninguém. Você é exclusivamente de Deus, e é por isso que o inimigo não toca em você, não toca na sua família, porque é atributo exclusivo de Deus. É criatura formada por Deus. E nós iremos nesta noite aprender, andar um pouquinho, estudar na Bíblia aqui, o que é esses dois atributos que nós vamos falar. Nós queremos falar sobre um dos atributos que Deus compartilha conosco, que Deus dá para nós, é um atributo chamado amor. E o outro nós vamos ver também um atributo essencial, um atributo que para mim é muito lindo na figura de Deus. E Deus resolve compartilhar ele conosco, Deus resolve dividir e nos conceder, mas para que nós atingimos, mas para que nós alcançamos, mas para que nós chegamos ao patamar desse atributo que Deus resolve nos compartilhar, tem alguns caminhos a trilhar, tem alguns requisitos a ser conquistados, tem algumas trilhas a ser andadas para chegar até ele, chamado santidade. A Bíblia vai nos dizer por diversas partes. O profeta messiânico, por nome de profeta Isaías, ele vai caracterizar, ele vai definir, ele vai falar, e ele vai fazer uma demonstração no capítulo de número 6, quando ele começa a falar sobre a santidade, sobre o que é a santidade de Deus, sobre como os serafins chega perante o Senhor para adorar devido à santidade de Deus que é tanta. E eu tenho certeza que depois desta palavra que Deus vai falar no teu coração, a tua vida espiritual não será mais a mesma, porque a santidade de Deus, o amor de Deus vai entrar no teu coração, vai descer na tua vida, e o teu sentimento espiritual, a tua vida espiritual, a tua vida não será mais a mesma, porque Deus vai falar com você nesta noite. Gênesis, de capítulo 1, versículo 26 e versículo 27, para nós começarmos a entender um pouco do que é esse atributo que Deus resolveu compartilhar. Este livro de Gênesis, que é o livro das criações, no início desse livro, quando Deus começa a arquitetar o seu projeto, quando Deus começa a fazer o seu projeto, o nosso Deus, eu sou fã de Deus, eu me amarro em Deus, porque em tudo que nós vamos procurar, se nós olhar para um arquiteto humano, nós vamos ver quando ele é um profissional de primeira, quando ele é destaque naquilo que ele faz, quando ele faz aquilo que ele gosta de fazer, nós vamos ver uma tamanha obra bem feita.
Quando nós olhamos para uma pessoa, vamos dizer assim, para um engenheiro que trabalha com amor naquilo que ele faz, quando ele faz aquilo que ele gosta, nós vamos ver a perfeição da obra, em tudo que a pessoa vai fazer. Há uma perfeição tremenda, há uma dedicação para aquilo ali, e eu me amarro em Deus, porque Deus faz questão. Quando nós começamos no capítulo 1, no livro da criação, nós vamos ver que nós vamos encontrar, nós vamos bater de frente que Deus é organizado. Não queremos muito deter neste assunto, mas para nós introduzir naquilo que nós vamos dizer aqui nesta noite, nós encontramos que Deus é organizado, Deus coloca as coisas tudo no lugar certinho. Foi por isso que Deus tinha tudo para fazer. Deus tem poder, Deus é soberano, Deus não recebe ordens, Deus faz da maneira que Ele quer. Um dos atributos de Deus que Ele não compartilha com ninguém, que Ele não divide com ninguém, também é o poder. Deus teria muito poder para falar assim: eu vou fazer céu, fazer terra, fazer tudo em um dia, mas não, a Bíblia vai nos dizer, o escritor vai decifrar, vai falar que cada dia Deus fez uma coisa, e isso traz para nós o quanto Deus é organizado. E porque muitas das vezes, para nós vir para a casa de Deus, para nós se dedicar a Deus, nós temos que chegar de qualquer maneira. E porque quando chega no dia da semana da Santa Ceia, eu não jejuo um dia da semana, eu não oro um dia da semana, eu não falo com meu pai no dia da semana, e quando chega a hora da Santa Ceia, eu quero vir cear, eu quero vir cultuar de qualquer jeito. Ei, se dedique mais na presença do Senhor, busque mais a presença de Deus. A tua vida espiritual depende de um grau de intimidade para você andar com Ele. Eu costumo dizer, eu costumo falar que relacionamento nenhum continua de pé, relacionamento nenhum vai à frente se não houver diálogo, se não houver conversa. Vocês já presenciaram a vida de um casal que não tem diálogo, que não tem conversa, que o marido não conversa com a esposa, que a esposa não conversa com o marido, que o pai não conversa com o filho, que o filho não conversa com o pai? Há uma nuvem ali que parece que divide as coisas. O relacionamento é um relacionamento conturbado, porque não tem diálogo, não tem conversa. E nós vamos aprender aqui nesta noite, nós vamos aprender nesse texto aqui, naquilo que nós reservamos, que nós preparamos, que Deus é o maior interessado em dialogar com você. Deus é o maior interessado em conversar com você. Deus é o maior interessado em querer saber em que fraqueza que você está precisando dele. Deus é o maior interessado em pegar a sua fraqueza e se tornar fortaleza espiritualmente. Deus é o maior interessado em pegar aquilo que você diz, não tem mais jeito, acabou, e fazer inverter o quadro da situação e falar: não, tem jeito, tem jeito, tem jeito, toda situação está na minha mão, eu mando e desmando, eu faço e desfaço. E nós entendemos aqui, e vamos aprender aqui mais à frente, vamos descobrir o que Deus fez, o porquê que Deus colocou em nós, o porquê que Deus decidiu colocar as digitais deles em nós. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27 nos diz assim, o 27 iremos ler só a parte A. 26 nos diz assim: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, répteis que se movem sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, Deus o criou. É lindo isso aqui. Nós vamos aprender aqui nesse texto, nós já vamos entender e vamos descobrir que nesse texto aqui, nesses versículos que lemos, nós vamos descobrir nas entrelinhas deste texto que há um atributo de Deus nisso aqui. E vamos mais além, vamos descobrir mais alguma coisa que está entre as entrelinhas desse texto. Nós dizemos, Deus é onisciente, Deus é onipresente, que também é um atributo de Deus. Deus sabe de todas as coisas antes de acontecer. Deus é aquele que tem resposta para as nossas perguntas antes de nós fazermos. Glória a Deus. Deus é aquele que sabe o que nós vamos falar antes de nós abrir a nossa boca. E quando Deus faz tudo,
cria o céu, cria a terra e faz todas as coisas. Aí Deus fala, está faltando algo agora nós vamos fazer o homem. Mas de que matéria, que espécie, que material que nós usaremos para fazer o homem? Alguns estudos da ciência, que não queremos deter nisso, costuma dizer, alguns dias desse aí, eu estava até conversando com um colega, e ele começou a falar que o homem veio da evolução, e eu comecei a bater de frente com ele e mostrar dentro da Bíblia que o homem não veio da evolução. Não tem como eu falar, eu comecei a mostrar na real o que acontece nos dias atuais, o que acontece com o homem, o que acontece com nós e o que a Bíblia diz em relação àquilo que acontece. Eu perguntei para ele assim, quando o homem morre, para onde vai o corpo do homem? Ele falou assim, é enterrado. Falei, respondeu bem, é enterrado. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta e você vai me responder. Tem como eu falar que eu vou em algum lugar, que eu vou voltar em algum lugar se eu nunca fui para lá? Tem como eu nunca fui na Espanha, tem como eu dizer que eu vou voltar na Espanha se eu nunca fui para lá? Eu só consigo falar que eu vou voltar para algum lugar se eu já vim de lá. É por isso que a Bíblia vai dizer que o nosso corpo são compostos por corpo, alma e espírito. A alma é o centro das emoções, o espírito é de Deus e a carne é do pó. É por isso que a Bíblia vai dizer que quando morremos, a carne volta ao pó que de lá o veio. Quebra a tese que o homem diz que o homem veio do macaco, é mentira. O homem veio formado com as digitais do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. A carne volta ao pó, o espírito vai a Deus. E a alma? Também não queremos deter, isso é um outro assunto. A alma fica nas suas mãos, a decisão dela. Você decide para onde a sua alma irá. Você decide onde a sua alma passará a eternidade. Mas não queremos deter nesse assunto. O que queremos deter aqui nesta noite, o que queremos falar aqui nesta noite, é sobre o atributo chamado amor e sobre o atributo chamado santidade. Nessas entrelinhas desse primeiro versículo, quando Deus fala, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, no mundo espiritual, houve uma inquietação dos demônios quando Deus fala, façamos o homem conforme a nossa imagem e a semelhança. Porque o inimigo ficou furioso, porque o homem que Deus fez, Deus colocou a digitais dele. Deus fez questão de fazer a própria mão. Deus fez questão de colocar a mão dele no ser humano, no homem, na matéria-prima. Mas para Deus fazer isso, Deus teve amor para fazer isso aí. E já dissemos aqui, presciência de Deus. A presciência é o pré-conhecimento. A palavra presciência tem duas palavras, tem pré e tem a ciência. É aquela pessoa que já sabe o que vai acontecer no futuro, antes mesmo de acontecer. E quando Deus resolve criar o homem, se nós pegar qualquer pessoa, como o amor de Deus é tão lindo para conosco, ó, como não tem como nós entender Deus. Deus, ninguém se explica Deus. Ainda que eu caço a coisa mais linda para tentar explicar quem é Deus, ainda que eu procure a figura mais linda aos meus olhos humanos, para querer comparar, não há explicação. Deus não se explica. É a mesma coisa, milagre não se explica. Porque milagre não se explica? Porque milagre acontece. Não tem explicação quem é Deus. Deus não tem só o amor, Deus é o amor. Deus não tem o poder, Deus é o poder. Não há explicação da pessoa de Deus, ainda que muitos tentam querer explicar, tentam querer buscar explicação de quem é Deus, nunca vai conseguir. E quando Deus resolve fazer o homem, vocês não acham que Deus já sabia o que ia acontecer no capítulo 3 de Gênesis? Quando o homem cai,
Ó, como nós somos tão falhos e como o amor de Deus é tão grande para conosco. Eu vou usar eu como exemplo. Antes de casar, e isso é no geral, isso é qualquer pessoa, isso é qualquer ser humano. Quando planeja ter uma vida, você acha que se ele soubesse o que ele ia passar depois que ele casasse na sua trajetória familiar, ele casaria? Você já viu aquele ditado que um olha para o outro assim, depois de 5 anos, 10 anos de casado, o marido olha para a mulher e fala assim: mas você mudou, hein, rapaz? Você me chamava de amor, hoje você não chama mais. Nós saía para passear no início, aí vai falar assim: isso foi só para me conquistar. Você acha que no início do relacionamento, se você soubesse que tudo isso aconteceria, você casaria, você se uniria a essa pessoa? É só no nome de Jesus mesmo. É só com Jesus mesmo. Mas Deus é totalmente ao inverso. Porque Deus sabia que o homem pecaria e decepcionaria. O relacionamento entre Deus e o homem é um relacionamento dotado por decepções. É um relacionamento dotado por tristeza. Como assim, irmão Eliel? Como assim dotado por tristeza? É dotado por tristeza. Por que tristeza? E vou te falar agora. Todas as vezes que você não quer orar, todas as vezes que você não quer jejuar, todas as vezes que você não quer ler a Bíblia, todas as vezes que você não quer vir à igreja, todas as vezes que você não sente desejo de conhecer quem é Deus, você está entristecendo, você está estanciando, você está enlarguecendo os seus laços de intimidade com Deus. Mas Deus, sabendo de tudo isso aí, Deus resolve se relacionar com o homem. Deus resolve ter uma intimidade com o homem. O amor. Mais uma vez o nosso eterno Criador resolve compartilhar conosco um dos atributos mais lindos que já se pôde existir em toda a história. Visto que não apenas ama, Ele é o amor. Nós humanos apenas amamos, sentimos o amor, mas Deus é diferente. Deus não sente o amor, Deus é o amor. E nós vamos pegar, por exemplo, isso aí. Ah, irmã Eliel, mas está mostrando só lá em Gênesis, no Antigo Testamento. Vou para o Novo Testamento, o nosso textual, que até as crianças conhecem. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isso é o quê? Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Você sabia que quando Deus te formou, quando você nasceu, quando você começou a se entender o que era certo e o errado, Deus já tinha a sua trajetória de vida toda na mão. Ele já sabia das suas fragilidades. Ele já sabia dos seus momentos de dificuldade. E não pensa que é só com nós não, que no passado também teve. Vocês acham que quando Jesus chega e chama Pedro, Jesus já sabia que Pedro negaria? Isso é o que? Isso é amor? E Jesus desistiu de Pedro por causa disso? Não. Quando Jesus ressuscita, Jesus manda um recado para Pedro, para encontrar com Pedro lá na Galileia. Aí há um encontro marcante com Pedro. Isso é o quê? Isso é amor. Um relacionamento só fica de pé se existe amor. Se tiver amor. Se não tiver, não fica. Você já ouviu aquela história? Quando uma pessoa está num relacionamento, está sofrendo, está passando decepções, aí vem um enviado do inimigo e fala assim: rapaz, sai fora desse relacionamento, Deus não fez ninguém para sofrer não. Aí você olha para a pessoa e fala assim: moça, mas você está aguentando demais. Passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos e a pessoa continua na mesma coisa.
continua com o mesmo foco, isso é o quê? Tem o que nesse relacionamento? Tem amor. Você já pensou se Deus fosse pensar como eu e você pensa? Nenhum de nós estaríamos aqui. Nós está aqui agora, quando nós sai ali, nós peca, nós erramos, mas aí nós vamos lá para a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, quem intentará acusação contra os escolhidos do Senhor, pois é Deus quem o justifica. É Deus quem o justifica, porque Deus deu seu único filho para morrer em nosso lugar. A dor que era para mim e para você, a cruz que era para mim e para você, Deus levou sobre si. E o profeta messiânico vai dizer, vai caracterizar aquilo que o mestre passaria, aquilo que o mestre sofreria por amor a mim e a você. Aleluias. Isso é o que? Isso é amor. Relacionamento nenhum fica de pé se não tem amor. Relacionamento nenhum continua caminhando se não tiver amor. E estamos vivendo em dias que o próprio Jesus falou por multiplicar a iniquidade. O amor de muitos esfriaria. E pasmem, senhores, a igreja nunca viveu tão perto do arrebatamento da igreja. Aleluias. Nós nunca vivenciamos dias tão perto de Jesus voltar. E o que traz mais prova disso, que Jesus está mais perto de voltar, é porque mais um lugar que não tinha uma igreja, chegou uma igreja. Aleluias. Mais um lugar que o povo não conhecia, fala assim, ei, a igreja, a palavra já foi pregada aos 4 cantos da terra. Não foi não, é você que acomodou, cruzou os braços e parou. A obra continua andando. O que eu e você tem feito? Temos deixado o amor esfriar dos nossos corações. Temos deixado de lado o amor que o mestre nos chamou. Às vezes passamos na rua, vemos uma pessoa do lado, estamos nem querendo saber muitas das vezes o porquê que aquela pessoa está daquele jeito. Às vezes vemos uma pessoa na sarjeta, nem nos aproximamos. Quando se aproxima, viramos a cara para o outro lado e fazemos igual o sacerdote e o levita. Ei, cadê o amor que Cristo nos ensinou? Cadê o atributo chamado amor que Deus implantou em mim e em você? Amai-vos uns aos outros, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É amor. Sem amor nós não veremos a Deus. O amor tem que andar junto com a santidade. Uma igreja sem o amor, uma igreja que não prega amor, ela não continua de pé. Pois para salvar almas, para resgatar as almas, tem que ter amor. Aleluias. Um pastor que não tem amor, vocês querem ver? A identidade de uma igreja verdadeira, que prega o verdadeiro evangelho. A primeira característica que vocês vão ver nela, se o amor está implantado no meio dela. Nós falamos aqui há um dia desse aí, numa terça dessa que aplicamos um estudo aqui, que tem uns que diz que ama, que tem amor, e que fala assim, ó, minha palavra hoje vai ser cajado, eu vou descer o cajado. E essa pessoa, falei e volta a repetir, não sabe nem o significado do que é cajado. Ele não sabe nem o que significa cajado. Cajado naquela época e nos dias de hoje, é uma madeira, na ponta dela tinha uma envergadura. Para que servia essa envergadura? É para quando a ovelha saía do aprisco e corria, essa envergadura puxava a ovelha por meio do aprisco. Isso é o que? Isso é amor.
Aí o salmista Davi vai nos dizer no capítulo 23, quer ver que cajado não é para bater até matar? O salmista Davi vai nos dizer assim, ó: a tua vara e o teu cajado me consola. Aleluias! Você não entendeu? Eu vou dizer de novo: a tua vara e o teu cajado me consola. Ei, quando você estiver triste, o cajado do Senhor vai te consolar. Quando você estiver chorando, Deus vai te consolar. Aleluias! Aí tem pessoas que falam assim: é só cajado, a palavra que é só cajado. Aí quando pensa que na igreja começa, ó, sair por quê? Não tem amor. Faltou amor. E eu falar contra o irmão Éfeson, eu falar contra o pastor Francisco, eu falar de qualquer outro irmão, é simples. Como assim simples? É simples, eu já vou explicar. Eu estou falando dele, eu estou machucando ele, eu estou ferindo ele. Agora, quando se diz eu feri a igreja, eu feri a noiva do Senhor, eu deixar a noiva do Senhor, as ovelhas do Senhor pingando sangue, eu vou prestar conta, é para Deus. Aleluias, aleluias. Tem muitas pessoas que falam assim: eu não levo de desaforo para casa, falou de mim, eu vou falar também, pisou no meu calo, eu vou dar retribuição. Que evangelho é esse? Que amor é esse? A Bíblia nos fala que nós somos filhos dele, e todos nós que somos pai, que temos filhos, sabemos, quando alguém fala mal do seu filho, ou quando alguém procura bater no seu filho, ou fazer alguma coisa, o que é que seu filho faz? O seu filho corre para você, para falar com você. Ei, deixa de querer estar lutando com as suas próprias forças. Quando alguém fala mal de você, corra para o seu pai, conta para o seu pai. A própria Bíblia vai dizer: entra para o seu quarto, dobra os seus joelhos e fala com teu pai que vem em secreto. Aleluias! Sabe por que as coisas às vezes dão toda errada, meu amigo, irmão internauta? É porque quando acontece errado com você, você quer usar suas forças e fala com o teu pai que te defende em segredo. Fala com quem resolve. Para de querer estar correndo atrás de quem não resolve nada. Para de querer estar correndo atrás de pessoas que só vai aumentar os problemas para você. Ei, para de usar as suas forças, porque você não vence sozinho. O dono da tua vida é Deus. Foi Ele quem te chamou, foi Ele quem te ungiu, e é Ele quem está na frente. Aleluias. Eu sinto algo de Deus tão forte aqui nesta noite. Eu sinto a presença dele aqui nesta noite. Para de querer caçar justificativa para os seus problemas. Crente não tem explicação, crente não tem razão. A nossa razão está com Jesus. O dia que você mudar a tua visão, o dia que você mudar o teu jeito de pensar, as coisas vão fluir na tua vida. Deixa eu te dar um recado de Deus. Lá dentro da tua casa, para de querer brigar com as suas forças, brigar com você mesmo. Entrega os teus problemas para Deus. Talvez está indo de contramão, querendo remar contra a maré, porque Deus está do teu lado e está olhando. Eu vou deixar para ver até onde Ele vai. Eu vou ficar aqui parado no meu canto e vou esperar Ele me chamar. Eu vou esperar Ele gritar. Aleluia. Os discípulos esqueceram que Jesus estava dormindo. Os discípulos esqueceram que Jesus estava no porão bem quietinho. E o vento assoprando de um lado, assoprando do outro. Aleluia. Eu fugi da mensagem, mas eu estou aqui para entregar aquilo que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Talvez a adversidade da tua vida, o vento está soprando tão forte no teu barco, parece que vai afundar, mas é Jesus que está dentro do teu barco, no porão, dormindo. Adore a Ele, levante a tua mão e adore a Ele, que Ele está aqui. Você não sairá daqui da mesma maneira, você vai ser renovado. Quando os discípulos cansou de remar, que não aguentava mais, que não tinha mais forças, mestre, nós vamos morrer. Do mesmo lugar onde Jesus estava, ele olha para a tempestade
vento, aquieta-te, mar, acalma-te. A tempestade foi embora, a bonança voltou. Ei, quando você descobrir que Deus está dentro da tua casa, você não terá medo de coronavírus. Quando você descobrir que Deus está dentro da tua casa, você não terá medo de desemprego na tua porta. Quando você descobrir que é Deus quem cuida, você mudará o teu sentido de viver. Aleluia. Queria concluir na santidade, mas vamos deixar para uma outra data, porque não adianta nós entrar na parte de santidade, que tem mais coisa profunda do que o amor. Mas preste atenção, são dois atributos que Deus compartilha conosco, que tem que andar lado a lado na nossa vida. A mesma Bíblia vai dizer assim, ó: se nós dissermos que amamos a Deus, ó como que isso é tão profundo. Se nós dissermos que amamos a Deus e não conseguimos amar o nosso irmão que não vemos, estamos sendo mentirosos. Aleluia. Quantas pessoas morrendo espiritualmente porque não tem coragem de chegar perto do irmão e falar assim: meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Meu irmão, eu te amo e eu vou subir para o céu junto com você. Não tem coragem, está morrendo. Para de ser hipócrita, para de mentir, porque os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Se continuar na mentira, se continuar na farsa, o que vai restar é o lago de enxofre em fogo. A Bíblia, é a Bíblia que diz, não é o evangelista Eliel. Essa palavra é mais penetrante do que a espada qualquer de dois gumes. Shurimiando e candarabagaias. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, para definir qualquer pensamento ou intenção. Ei, deixa eu te falar uma coisa aqui, olha para mim. Deus conhece o teu coração, Deus conhece o teu pensamento. Não fique dentro da casa de Deus achando, usando de engano, de lábios enganosos, porque Deus vê o teu coração, Deus conhece as suas intenções. Vou falar, Deus, vou falar. Não tome a Santa Ceia essa semana da maneira que você está, com os pensamentos que você está. Falei. Aleluias. Não tome a Santa Ceia, não toque no cálice do Senhor indignamente, porque será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E se não gostou, justifica com Ele. Se não gostou do que ouviu, vai tirar satisfação com Ele. Eu quero sair daqui com a minha alma, com a minha consciência limpa nesta noite. Eu coloque de pé. Aleluia, com a permissão do pastor, eu quero orar pela tua vida. Aleluia. Eu sinto uma brisa tão suave do céu aqui nesta noite. Eu quero que você feche o teu olho e não olhe para mim, porque quem está falando com você aqui é um pecador, às vezes pior do que você. Mas eu quero que você se concentre nesta noite, naquilo que Deus quer fazer com você. Não olhe para mim, fecha o teu olho. Esse que está falando com você aqui é igual você mesmo, até pior. É dependente da misericórdia de Deus, é dependente do amor de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te dar graça mais uma vez, ó meu mestre, pela tua palavra que foi ministrada aqui nesta noite. Meu Deus querido, nós falamos e ministramos sobre o teu amor, ó meu mestre. E eu quero que o teu amor entre neste coração, neste momento, nesta hora, ó meu meigo nazareno, meu fiel amigo e companheiro.
Deus que conhece a intenção do nosso coração, do nosso íntimo, da nossa mente. Pai, qualquer ferida na alma agora, eu quero pedir que o Senhor venha sarar. Meu Deus, este irmão que nos assiste neste momento, Pai, vai de encontro a esta vida, este homem que não consegue perdoar a sua esposa, esta esposa que não consegue perdoar o teu esposo. Meu Deus, eu quero pedir que o teu Espírito entre neste momento, ó meu mestre. Eu quero pedir que a tua paz reine sobre este lar. Eu quero pedir que a tua paz volte a reinar e dê o refrigério da alma e nos ensine cada vez mais. Fique conosco nesta noite, ó meu Deus. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, peço os irmãos